Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos tão gratos a Ti por estarmos aqui nessa manhã e por estarmos também junto com o Teu povo para ouvirmos a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, proclamada, que ela seja viva e eficaz na vida de cada um de nós, é o que nós Te pedimos, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos os Teus propósitos e que o Teu Santo Espírito nos ajude a perscrutar o nosso coração, para que a gente possa crescer, Senhor, na Tua graça, mediante os meios de graça, Senhor, mediante a Tua palavra. Nós Te agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir, irmãos e amigos, no livro de Provérbios, no capítulo 29. Provérbios 29. Obrigado. Provérbios 29 e 22. Só esse versículo aí. Provérbios 29 e 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Meus irmãos, os pregadores, eles gostam muito de usar ilustrações. Essas ilustrações tornam as pregações mais interessantes, fazem com que as pessoas compreendam melhor os temas. E também os pregadores torcem para que, com ilustrações, diminua o número de pessoas dormindo, né, na hora da pregação. Também tem isso, né? É famoso, né? O R6 Pro, a sogra dele nunca ouviu uma pregação dele. No que ele começava a falar, ela dormia, roncava no culto. Pregador nível mundial, né? Mas hoje nós vamos falar de ira, raiva, ódio, fúria, indignação. E aí eu fico me perguntando se é necessária alguma ilustração. Basta você ver o que aconteceu só nessa última semana. Você pode ir lá e acessar num portal desses aí, um resumo das notícias da semana. E aí você vai ver que na segunda-feira um menino, um bebê, né, de 1 ano, recebeu alta após 20 dias internado, depois de quase morrer porque levou uma pedrada na cabeça. E essa pedrada foi desferida por um médico. Na terça foram presos os assassinos da vereadora Marielle Franco, que foi morta com 4 tiros na cabeça. Como é que você dá 4 tiros na cabeça de um ser humano? E eles eram policiais. Na quarta, 2 garotos invadiram uma escola e saíram matando a esmo, como se estivessem num desses videogames, totalmente alheios à realidade, tendo feito 8 vítimas fatais, além deles mesmos. Uma escola. Na quinta, um lunático na Nova Zelândia entrou em 2 mesquitas, matou 50 pessoas, deixou 47 feridas. Um local de adoração. Na sexta, o pai e a madrasta do menino Bernardo foram condenados a mais de 30 anos, junto com mais 2 pessoas, pela morte bárbara e cruel do menino. Os próprios pais, os próprios tutores o mataram. Vem, Senhor Jesus, né? Não há necessidade de ilustrações para essa pregação. Vamos à definição. A própria definição básica, também ela é quase desnecessária, porque todos nós conhecemos a ira ou a raiva. A ira, como orgulho, é um desses pecados mais democráticos que existem. Foram distribuídos amplamente para todo mundo, sem exceção, e ninguém fica sem uma boa dose dele. Está presente em todas as culturas, todas as épocas, todas as raças, todas as idades. Uma autora secular, só para a gente ver que a percepção é geral, todo mundo sabe o que é ira. Uma autora secular colocou esse sentimento de ira da seguinte forma, importante. Você se torna irado quando define a realidade como inaceitável
e você se sente incapaz de corrigi-la ou ignorá-la. Corrigi-la com facilidade ou ignorá-la. Vou repetir. Você se torna irado quando define a realidade como inaceitável e você se sente incapaz de corrigi-la com facilidade ou ignorá-la. Entenderam? Eu não aceito a realidade que está diante de mim. E a ira, gente, ela é complexa. A pessoa inteira fica envolvida na ira. Ela envolve as nossas crenças, os nossos valores, nossos sentimentos, nossas ações, nossos desejos. É também um dos pecados mais enganosos, porque ele parece tão certo, tão justo, na hora em que você é tomado pela ira e pela indignação. Os estudiosos definem também que a expressão da raiva pode ser em duas formas. Tem as pessoas que seguram a raiva e tem as pessoas que a colocam para fora. Ou seja, tem a versão quente, como eles dizem, né? Que nós sabemos é o sujeito pavio curto, iracundo, explosivo, irritadiço. E tem a versão fria, que é a pessoa ressentida, magoada. Aquela que, em vez de explodir, não fala mais com você, te ignora. São expressões distintas da ira, da raiva, e isso está ligado à personalidade. É comum, inclusive, para quem é casado, é comum nos casamentos que os cônjuges tenham cada um desses tipos, né? É importante que a gente saiba como é que a ira se manifesta na nossa vida, para que a gente possa ser vigilante. Mas vamos a um tratamento mais bíblico do assunto. Vamos falar da ira do ponto de vista bíblico e também encaixá-la nessa série que nós estamos fazendo dos 7 pecados capitais. Até aqui nós falamos sobre o orgulho, foi o primeiro que nós falamos, depois sobre a inveja e agora a ira. E talvez você se pergunte, né, fazendo um parênteses aqui, talvez você se pergunte de onde é que vem essa ordem, né? Por que eu estou fazendo nessa ordem? E aí, eu acho que é interessante, né? Essa ordem, ela é bastante tradicional, ela vem do 2º volume da obra do século XIV, lá dos anos 1300 e alguma coisa, do início do século XIV, a obra que você certamente já ouviu falar, pelo menos, a Divina Comédia, de Dante, no 2º volume. São 3 volumes, o primeiro volume é o Inferno, o 2º volume, o mais conhecido, né? Pelas ilustrações que ele usou ali. O primeiro volume é o Inferno, o 2º volume é o Purgatório, o 3º volume é o Paraíso. O 2º volume, Purgatório, talvez você já tenha visto na internet, tem muitos desenhos desse, né? O Monte do Purgatório. Ele, na poesia dele, ele bolou lá o Monte do Purgatório. E o Monte do Purgatório ele é organizado com os 7 pecados capitais, sendo que os que estão mais longe do céu são aqueles em que houve a distorção daquilo que nós temos parecido com Deus. E os mais de cima, a distorção daquilo que nós temos parecido com os animais, segundo o pensamento dele. Ou seja, embaixo ficam aqueles pecados em que nós, quando damos vazão a eles, nos assemelhamos mais a Satanás, e em cima os pecados que nos fazem ficar mais semelhantes a animais. Nenhuma das duas é muito elogiosa, né? Lisonjeira. E aí veja que o orgulho, a inveja e a ira, que vem nessa ordem, no pé do monte aí do purgatório, eles são muito ligados entre si. Todos eles são fortemente ligados ao nosso desejo rebelde de sermos Deus. Por isso, tão parecidos com Satanás. Esse desejo de autonomia, de rebeldia, de controle dos outros e das situações. A ira faz parte desse conjunto. Mas veja que, tal como ocorre com Satanás, a ira pecaminosa é algo profundamente irracional.
porque nós não somos Deus. E nós tentarmos atuar pela força não vai evitar que Deus esteja no controle absoluto de tudo. Em vez de nós sermos imitadores de Deus, nós tentamos ser Deus e assumir o direito de dizer o que pode ou não ser realidade. O Senhor é Senhor da providência. Ele fez o decreto de todas as coisas. O texto que nós usamos aqui como referência é um texto de Provérbios, que é um livro de sabedoria. E nesse livro, vocês sabem, no livro de Provérbios, você tem muito o contraste entre a sabedoria e a loucura. Capítulo 10, por exemplo, tem esse contraste. E você tem também o contraste forte sempre entre o sábio e o tolo, na expressão várias vezes, em várias áreas da vida dessas duas pessoas. Esse texto aqui, Provérbios 29 e 22, ele praticamente nem precisa ser exposto, porque ele é autoexplicativo, né? A ira gera contendas, nós sabemos disso, e ela multiplica as transgressões. Bem na linha dos pecados capitais, que são pecados, como nós vimos lá desde o início, são pecados geradores de outros pecados, né? Usinas de pecados. E a tolice e a irracionalidade desse pecado específico da ira também se revela quando vemos que o homem raivoso, ele sempre é ridículo, não é não? Você não se sente ridículo depois que você brigou por alguma bobagem idiota e fez estremecer o relacionamento com a sua esposa ou com seu filho por causa de uma bobagem? Tem sempre essa ponta de ridículo, porque é a atuação do tolo, do irracional, né? Então, quem está olhando de fora sempre vê ali e sempre percebe que o que está acontecendo ali é alguém defendendo o seu ego, o seu orgulho, a sua autoestima. É sempre uma cena meio patética. E que bom que se só ficasse nisso, né? Mas, infelizmente, a ira, ela pode levar a coisas muito mais graves do que isso. Vamos voltar mais uma vez para Caim, lá no livro de Gênesis, bem no início da Bíblia. Vamos lá em Gênesis 4. Gênesis 4. Veja lá o verso 3. Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi o que ele fez? Não. Veja o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Sim, gente, nós já falamos aqui de Caim. Sim, Caim foi orgulhoso. Sim, Caim foi invejoso. Mas nada disso, por pior que seja, é algo assassino. É a ira que mata. E aí temos que nos perguntar, né? Seria esse o pecado capital mais destrutivo de todos? Irmãos, não há nada mais grave no convívio humano, né? Para Deus e para os homens, do que o assassinato. Ele é irreversível, não tem cura. Todas as sociedades colocam, na nossa, por exemplo, né, homicídio qualificado, latrocínio e sequestro seguido de morte são as maiores penas do nosso Código Penal. E isso é assim em todo lugar do mundo.
o assassinato, ele costuma resultar da ira, como vimos nesse caso aqui de Caim. É a mesma irracionalidade furiosa de Satanás. Lembram que Jesus disse que Satanás é um homicida desde o princípio, João 8? E aí, eu pergunto para você aqui, né? Do que você tem medo? Nós somos ansiosos por natureza. Nós somos ansiosos porque nós somos criaturas. Nós somos ansiosos porque nós somos mortais. Nós somos ansiosos porque nós sabemos que nós somos frágeis. Do que você tem medo? Boa parte de nós, provavelmente até a maioria, teme a violência mais do que tudo. Ou contra nós ou contra os nossos queridos. E a violência procede direta ou indiretamente da ira. Lembra do período antes do dilúvio? Vire umas páginas aí, vá para Gênesis 6. Como é que estava a terra antes do Senhor enviar o dilúvio? Veja Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Não há nada mais horrível diante de Deus do que a violência. Valdir pregou aqui domingo passado, em Abacuque. E Abacuque já começa, né, tirando aquela introduçãozinha do versículo 1, a primeira coisa ali, de conteúdo mesmo de Abacuque 1:2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? A ira é algo horrível que o Senhor abomina. Lembre-se daquele alerta do nosso Senhor, vamos ver ali em Mateus 5. Mateus 5, versículo 21. Texto bem conhecido. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O apóstolo João reforça esse conceito cristão lá em 1 João 3,15, em que ele diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, há uma ligação direta entre o mero despertar da ira no coração e as vias de fato a que ele pode chegar. A semente é a mesma, o mal é o mesmo, é só a extensão do dano é que foi diferente. Lembre-se sempre como o Senhor nos ensinou que todo o mau desígnio ele vem do coração dos homens, de dentro para fora. Só que a ira, já falei aqui, a ira é complexa. E ela é mais complexa ainda e talvez até difícil de você pregar sobre ela, por isso que a gente vai fazer uma pregação bastante superficial aqui sobre o assunto. Mas a ira ela é um pouco diferente de todos os outros pecados capitais, porque é o único deles em que você pode dizer assim: a ira nem sempre é pecado. É verdade. E aí complica, né? Esse é o único dos 7 pecados capitais que a palavra, né, ira, pode ser aplicada a Deus. Não o pecado em si, evidentemente, mas a palavra. Nós sabemos, né, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E mesmo para nós, né? Será que para nós também tem ocasiões em que podemos nos irar sem ser pecado? Sim, sem dúvida.
Nós temos até uma ordem em Efésios, né, que deixa muita gente até meio confusa, né? Lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aristóteles, o grande mestre pagão de virtude, ele dizia que ele elogiou como virtuosa a pessoa que fica irada com as coisas certas e com as pessoas certas, e também do jeito certo, na hora certa e pelo tempo certo. Complicado, né? Como me disse aí, né? Fica irada com as coisas certas, com as pessoas certas, também do jeito certo, na hora certa, pelo tempo certo. E ele descreveu essa pessoa usando a palavra grega que nós temos aqui no nosso Novo Testamento, a palavra que é traduzida para nós como manso. Ou seja, na ótica de Aristóteles, só o manso sabe se irar de uma maneira justa, correta, santa. E nós sabemos quem é manso e humilde de coração, né? Mas como saber se é pecado ou não? A gente não tem tempo de entrar aqui em detalhe, né? Mas não vamos deixar também no ar, né? Ora, qual é a motivação? Essa que é a pergunta. Com que realidade? Lembre-se, a ira é uma indignação com a realidade. Com que realidade você está indignado? E de que forma você vai expressar essa sua indignação? Também é outra pergunta. É claro que nós devemos ficar indignados, gente, com pedofilia, violência doméstica, aborto, massacres, racismo, violência. Devemos também ficar irados quando alguém ameaça fazer algo contra nossos queridos, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos. Ou mesmo alguém na rua, o nosso próximo, que nós devemos amar. A pergunta sempre é a pergunta que Deus fez mais de uma vez para Jonas. É razoável essa tua ira? Essa ira, ela é irracional, como geralmente a ira é? Ou essa ira é racional, razoável? A resposta sobre o que nós devemos nos indignar a respeito ou não está ligada à maior das virtudes cristãs, o amor. Aliás, pode até parecer meio estranho a gente falar isso, mas a ira, e aí vamos aprofundar um pouquinho mais, mas a ira, ela sempre está ligada ao amor. Ela defende o objeto do seu amor. Por isso é que ela pode não, por isso que existe a possibilidade dela não ser pecaminosa. Depende do que nós amamos. Nós respondemos à realidade, gente, de acordo com os valores que nós temos. Aquilo que tem valor para nós é aquilo que nós defenderemos quando for ameaçado. Tim Keller tem um sermão chamado A Cura da Ira. Era uma série em provérbios que ele fez lá em 2004. E lá ele diz o seguinte: a ira, em sua origem incorrupta, é uma forma de amor. Estranho, né? E C.S. Lewis, antes dele, tem uma frase muito interessante. Presta atenção, olha só. Ele diz o seguinte: a ira é o sangue que o amor sangra quando você o corta. A ira é o sangue que o amor sangra quando você o corta. E aqui, gente, nesse momento é importante falar algo bastante fundamental nessa série. O que nos define não é o que nós pensamos, e muito menos o que nós fazemos. O que nos define lá no fundo da nossa alma é o que nós amamos. Nós não somos fundamentalmente seres pensantes, como às vezes a gente acha, né, que é. Nós somos fundamentalmente seres amantes.
Por isso é que nós somos adoradores. Por natureza, por natureza. Nós aprendemos isso com o grande Agostinho, grande pai da igreja do século IV. Ou nós adoramos ao Deus verdadeiro, ou nós adoramos aos ídolos. Amar de todo coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda força é adoração. É a mesma coisa. E você se torna aquilo que você adora. Essa é outra verdade importante que a gente tem que ter em mente ao longo de toda essa série. E até nós já falamos sobre isso indiretamente com uma citação do C.S. Lewis lá do Peso de Glória. Você se torna o que você adora. Tem até um livro do teólogo reformado Greg Beale, cujo título é esse, né? Nós nos tornamos o que nós adoramos. Então, gente, por isso, como os demais pecados, também esse nos deforma da imagem de Deus para a de Satanás, se persistimos nele. Nós nos transformamos, como a gente já viu aqui, em pequenos demônios, em pequenos monstros, conforme vamos dando vazão a esses pecados no coração. Vejam essa citação do C.S. Lewis, em que ele fala assim: uma pessoa poderá estar numa posição tal que o seu ódio a faça derramar o sangue de milhares, e outra de tal forma que, por mais raiva que sinta, não fará nada além de provocar o riso nos outros. Mas a marca impressa na alma poderá ser idêntica em ambas. A marca impressa na alma poderá ser idêntica em ambas. Cada pessoa pode ter feito algo consigo de que, se não se arrepender, tornará mais difícil para ela eximir-se do ódio da próxima vez que for tentada, e fará com que o ódio fique pior toda vez que ela cair. Que é esse processo de deformação progressiva que o pecado traz. Indo para um nível mais prático, Gregório, né, que foi o organizador dos 7 pecados capitais na forma como nós conhecemos, Gregório o Grande, ele fez uma lista de pecados que procedem da ira, e aí ele foi citando vários que nós conhecemos: brigas, lutas, desentendimentos, insultos, blasfêmias, e aí vai, né? Daí para pior. E nós sabemos, né, gente, que da ira vem afastamento entre as pessoas, destruição de amizades, o fim de sociedades promissoras, casamentos fragilizados, até destruídos, afastamento entre pais e filhos, entre irmãos, desavença entre irmãos, divisões nas igrejas. Um autor até ele se perguntava, né, num texto ele se perguntava assim, ele conjecturava, né, quantos lares e igrejas se tornaram Chernobis, né? Lembra lá a usina de Chernobyl? Chernobis cheios de radioatividade, oriunda de anos e anos de ira, afastando as pessoas umas das outras. Que coisa horrível. Então, assim, se você está sempre irado e indignado por qualquer coisa que acontece, alguém disse algo que você não gostou, ou alguém te ignorou, ou você não foi tratado como você acha que merece, ou não gostou de alguma coisa que aconteceu no trânsito, ou porque você não foi reconhecido no trabalho, ou porque o filho fez uma coisa que você ficou incomodado, ou porque alguém discordou de você, e etc, etc, etc. Ou porque morreu uma planta que tinha nascido em cima da ramada que você fez, porque tinha muito sol, né? Provavelmente, se você tem essa característica de que você se incomoda com tudo, provavelmente você se ama demais.
E o seu ídolo aí você já sabe qual é que é, né? Eu sempre digo, né, como diz Caetano Veloso, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né? Cuidado. Caminho perigoso de deformação rápida não é o caminho que o Senhor trouxe para nós. E assim, né, gente, para a gente se encaminhar para o final. Na história, os teólogos, né, do passado viram na paciência a virtude que contrapõe, que se opõe à ira. E aí, vamos dar uma olhadinha lá em Provérbios de novo? Bem rapidinho. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 16, 32. São muitos os textos, né? Estou pegando só alguns. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 19, 11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Quando nós somos pacientes, longânimos, nós nos assemelhamos ao nosso Deus. Vocês viram aí a leitura que a Débora fez para nós, né, de Jonas 3 e 4. Quem é que é o... Não, o Deus do Antigo Testamento é ira, só ira, não sei o que e tal. Quem é o irado ali? Qual é a percepção que Jonas, que não é como nós, que está distante do Antigo Testamento, qual é a percepção que Jonas tem do tal do Deus do Antigo Testamento? Vocês viram o que ele disse a respeito de Deus? O irado ali é Jonas. O mal é Jonas. Como nós. Quando você é paciente, longânimo, pronto a perdoar, aberto a esquecer, você é parecido com o nosso Deus. Salmo 103, 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 145, 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Mas vocês viram que a cura para um problema complexo como a ira vai muito além de só da paciência, né? Na verdade, nós precisamos, e tanto que vocês viram ali, né, Provérbios 10, 12 que nós lemos, qual era o antídoto? O amor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nós vimos perdão ali, misericórdia. Que a ira é complexa e a cura para ela também. E aí, então, nós temos que ir, vamos abrir ali em Gálatas 5, 22, nós temos que, 22 e 23, nós temos que ir lá para o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja que vários itens aí se relacionam diretamente com a ira. Atacam, golpeiam de morte a ira, vários deles, vários. É só você refletir um pouco. E lembre-se sempre que, eu não sei se você já reparou nisso, mas o fruto do Espírito, basicamente o que é? Uma descrição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, como o apóstolo João, ser semelhantes a ele, 1 João 3,2. A cura para a ira passa por uma transformação profunda na alma, uma troca de amores. Aliás, essa é a cura para todos os pecados capitais, né? Eu quero encerrar essa breve reflexão com uma citação de um livro e de um texto bíblico. O livro é o grande clássico do século XVIII, exaltado por virtualmente todos os grandes homens de Deus da época. Livro chamado A Vida de Deus na Alma do Homem.
escrito pelo pastor e teólogo Henry Scougal, escocês, que a tuberculose ceifou com 28 anos. George Whitefield, o grande George Whitefield, diz que só entendeu o que era o verdadeiro cristianismo quando leu essa obra de Scougal. E Scougal diz o seguinte, preste bem atenção. Veja principalmente a primeira frase. Muito conhecida essa citação do livro dele. O valor e a excelência de uma alma deve ser medido pelo objeto de seu amor. Vou repetir. O valor e a excelência de uma alma deve ser medido pelo objeto de seu amor. Isso tem implicações muito amplas, tá? Que nós não temos tempo de olhar aqui. Continuando, né? Ainda a citação dele. Aquele que ama coisas ruins e sórdidas torna-se assim imoral e vil. Mas uma afeição nobre e bem posicionada faz o espírito avançar e progredir rumo a uma conformidade com as perfeições que ele ama. E, gente, todas as perfeições estão em Jesus Cristo. Ame a Jesus de todo o seu coração. Lembre-se que na cruz ele suportou a ira de Deus e dos homens. Dos homens, porque eles não aceitavam que ele permanecesse vivo. De Deus, porque ele não aceitava que nós permanecêssemos mortos. Se Jesus Cristo for o seu primeiro amor, eu te garanto, na verdade não eu, a palavra de Deus, te garante que você vai se tornar cada vez mais manso e humilde de coração. E é isso que você quer, é isso que eu quero, é isso que todos nós queremos e é isso que todos nós precisamos. Uma vida de perdão, de paz, de paciência, de alegria, de amor profundos. Um shalom profundo no coração, na alma. E essa é a promessa para todos aqueles que olham para Ele cheios de amor. E aí eu queria encerrar lendo 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar? Senhor, nós queremos ser conformados e transformados pelo Santo Espírito na tua imagem. Que a gente possa, Senhor, desejar as coisas mais excelentes e negar todas as coisas vis e más que estão no nosso coração, que estão aí no mundo, que estão também na mente e no coração dos demônios que se colocam contra nós. Pedimos que a tua obra seja viva e eficaz em nós, Senhor, e que nós possamos ser transformados sempre mais num trabalho cooperativo contigo, Senhor, de estimularmos o amor por ti com os meios da graça, gastando tempo contigo, com os irmãos, pensando nas tuas excelências, orando a ti, Senhor, em comunhão contigo, e vigilante, Senhor, diante dos assaltos que o nosso próprio coração enganoso nos coloca, as armadilhas que Satanás nos põe também e os enganos desse mundo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Obrigado por essa reflexão, obrigado pela tua palavra e perdoa-nos, Senhor, por nós nos irarmos com tanta facilidade. Tem misericórdia de nós te pedimos e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.